Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e nós estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Esses dias eu tenho ouvido muito falar acerca de retomada, né? Vamos retomar, vamos começar, né? Pontos a favor disso, a favor dessa retomada, outros não entanto. Mas pensando nisso, em retomar, eu comecei a me lembrar daquilo que ocorre quando a gente começa um ano, né? Às vezes, quando você está encerrando um ano, começando o outro, você começa a pensar muito acerca, né, das coisas que aconteceram, o que você deseja fazer a partir do ano que se inicia. E eu quero dizer para vocês uma coisa, eu não sei quando é que a gente vai retomar 2020, mas a partir do momento que a nossa vida voltar a ter uma normalidade, vai ser como se um novo ano estivesse realmente ocorrendo. E aí a gente vai precisar fazer aquelas escolhas, né? Determinar algumas coisas para as nossas vidas com base naquilo que nós vivemos, nas nossas experiências, naquilo que a gente quer fazer a partir daqui, a partir desse momento. Então, se eu perguntasse a você agora, faça aí uma retrospectiva do ano 2020. Nós estamos em julho. Esses meses, 7 meses que já decorreram desse ano, se você fosse fazer aí uma retrospectiva, quais seriam os fatos relevantes para você? O que você colocaria aí nessa retrospectiva desse ano? Certamente, você traria à sua mente momentos alegres, ou momentos de grande tristeza que você já vivenciou, que você já experimentou neste ano. Talvez você pensasse aí nas conquistas que você conseguiu, nas vitórias, no sucesso, mas também você poderia se lembrar e marcar aí esses 7 meses com as perdas que você enfrentou, as derrotas. Deixa eu me dizer uma coisa para você nessa hora. Será que as alegrias, as grandes alegrias, ou será que as tristezas, as grandes tristezas, elas vão permanecer? Será que elas vão permanecer? O tempo, ele vai passando e ele vai curando feridas. Mas o tempo passa também e as alegrias, elas são esquecidas. Se o tempo não curar as feridas como um todo, a intensidade da dor diminui. A dor, a intensa dor, ela tende a diminuir. Como também o impacto das grandes, a intensidade da alegria que você vivenciou. Se você já foi aprovado aí numa universidade para fazer um curso universitário, a alegria de passar, de ver o seu nome lá na lista, de conseguir entrar no curso que você queria, a alegria de fazer, de ter conseguido esta conquista, ela não permaneceu a mesma durante o processo do curso. Porque para você conseguir se formar, você enfrentou muita dificuldade. E aquela intensidade, aquela alegria intensa, ela não permaneceu com você durante os 4, 6 anos de curso. Mas nós valorizamos muito e empreendemos muitos esforços, tanto na alegria, na busca por essa alegria, como também em relação às tristezas que nos assolam. E às vezes, as tristezas, nós nos focamos tanto nelas que as nossas forças são drenadas. A nossa alma, ela fica abatida. Então, deixa eu dizer uma coisa para você agora. Eu quero que você
pense naquilo que vai ficar para a eternidade. Porque se você focar nisso, para os próximos meses, né, do ano 2020, mas vai ser um plano que você vai poder seguir aí na sua vida como um todo. Quantos anos você ainda tiver pela frente? E é por isso que eu gostaria de ler com vocês nessa noite Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 12. Hebreus é um texto, capítulo 12 é um texto muito bonito, mas eu vou ler só a partir do verso 12, que ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei viradas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O autor aos Hebreus, quando ele escreve essa carta, né, ele está mostrando aí para os seus leitores que eles precisam ter um plano para a vida. E eles precisam seguir esse plano. Eles precisam colocar isso em prática. Ele vai escrever para cristãos judeus que estavam vivendo fora da Palestina. E esses cristãos, né, que ele está escrevendo, eles estavam enfrentando um momento muito difícil da vida. Eles estavam tendo várias dificuldades, eles estavam passando por vários sofrimentos por causa da fé, por causa da sua fé. Havia uma perseguição cruel no primeiro século e muitos cristãos estavam sendo mortos. Então você, pela sua fé em Cristo, estava morrendo e os seus familiares precisavam de alguma coisa, de alguma orientação para continuar nessa caminhada. Então, esse escritor aqui da carta aos Hebreus, ele vai estar escrevendo para encorajar os seus leitores a permanecerem firmes na fé em Cristo. Os primeiros versos que nós não lemos, né? Se você olhar aí os 3 primeiros versos, ele vai dizer: olha, vocês precisam olhar para Jesus. Olhem para Jesus. Caminhe nessa direção, olhando para Jesus. Ele vai dizer também nos versos 4 a 6 que eles precisavam aceitar a correção que vinha de Deus. Vai dizer dos versos 7 ao verso 11 que eles precisavam suportar os sofrimentos. E a partir do verso 12, que foi o verso que nós lemos, ele vai falar acerca de que eles precisavam ser fortes. Eles precisavam ser fortes. O que eu quero que você pense aí, faça disso aí um plano para a sua vida. A partir do verso 12, o autor ele vai dizer: olha, não perca o ânimo. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos trôpegos, né? Uma outra versão vai dizer assim. Isaías, ele vai estar usando aqui um texto lá de Isaías, capítulo 35, e vai dizer: olha, vocês precisam permanecer firmes. Ele vai trazer à memória as bênçãos, né, do reino que seria restaurado lá de Isaías 35, para dizer: olha, vocês estão aqui passando por esse momento difícil, por esses momentos tão tristes, mas vocês precisam permanecer firmes porque vocês têm uma promessa na vida de vocês. Lembra o que eu disse no início? Olhem para Cristo, caminhem nessa direção. Vocês precisam permanecer firmes. Nessa caminhada.
para o restante desse ano, para o ano de 2021. Não perca o ânimo, permaneça firme, continue com a sua vida sendo fortalecida pelo Senhor. Verso 13: e fazei veredas direitas para os vossos pés. Deixe-me dizer uma coisa para você nesta hora. Não perca o ânimo, mas siga o caminho correto. Você não pode se desviar do caminho que você tem para seguir, que está proposto para você. Existem caminhos que vão te levar à perdição. Então escolha para a sua vida seguir um caminho correto, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Isso que você precisa ter em mente. Que no tempo que nós estamos aqui, nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo que nós temos aqui neste mundo, nós precisamos seguir o caminho correto. O autor, ele começa dizendo isso. Olhem para Cristo. Sigam esse caminho. E aí o verso 14, ele vai mandar que a gente siga a paz. Busque diligentemente a paz. Nós estamos vivendo um mundo que está em guerra. As pessoas estão em guerras. Mesmo que você não tenha armas, mesmo que você não tenha canhões apontados, as pessoas estão brigando. Estão vivendo aí um processo de desumanização tão grande. Lembre-se que a paz não é a ausência da guerra. A paz é algo que o Espírito traz para você, que você pode estar em paz. E é essa paz que você tem em você. É essa paz que você precisa buscar para que as pessoas que estão à sua volta também tenham paz. Esforçar-se em prol da paz é um dever de todos. Mas não só isso. É necessário que você compartilhe dessa paz com quem está vivendo em guerra ao seu lado. Pense nisso. Essa paz que está em você precisa guiar, precisa direcionar os relacionamentos que estão à sua volta. E aí, depois de mandar buscar a paz, ele diz, olha, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santifique-se. Você precisa estar separado do pecado. Você precisa estar aí com a sua alma rendida, consagrada. Você precisa se desviar de todo o caminho imoral, de toda contenda. Você precisa ter uma vida que agrade a Deus. Busque a santidade. A Bíblia vai dizer isso, que nós precisamos ser santos porque o nosso Pai é santo. E como Ele é santo, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. E aí ele vai colocar a questão de Esaú.
O autor aos Hebreus, ele vai dizer que nós precisamos tirar das nossas vidas aquilo que pode contaminar a nossa alma e nos afastar de Deus. O verso 15, quando ele vai dizer que nós não devemos ter nenhuma raiz de amargura, um projeto de vida para você, retire aquilo que pode trazer amargura ao seu coração, que pode contaminar a sua mente, a sua boca. E aí, quando ele vai falar acerca dessa contaminação, ele traz Esaú. Você lembra Esaú, um personagem, né, do Antigo Testamento, em que ele chega no campo com fome e ele vende o seu direito de filho primogênito, né, o direito da primogenitura por um prato, por uma comida. Então, ele vai dizer isso, olha, vocês precisam andar sem nenhum tipo de contaminação. A amargura, ela começa dentro e ela contamina tudo que está fora. Então você precisa fazer isso, você precisa tirar. E Esaú é um exemplo que você precisa ter na sua vida para que você não faça as escolhas erradas. Aquele que se desvia da graça de Deus é comparado a esse Esaú, que fez uma escolha. Ele abriu mão de algo precioso que ele tinha por uma refeição. Depois ele chorou amargamente, mas ele não achou lugar para consertar a escolha errada que ele fez. Como esse ano vai terminar? Não sei. Como será o ano 2021? Não sei. Mas eu quero que vocês façam um plano para a sua vida. Eu quero que você faça escolhas que vão abençoar você. Então, olha, independente do curso deste ano, do próximo, dos anos que você tiver, não perca o ânimo, permaneça firme. Siga o caminho correto, sem se desviar. Busque a paz, esforce-se por isso. É fruto do Espírito na sua vida, então compartilhe, se encha desta paz e compartilhe com quem estiver à sua volta. Seja santo. Não contamine as suas vestes, nem com amargura, nem com escolhas erradas. Coloque isso em prática na sua vida. E eu creio que o Deus de paz vai ser com você, por onde quer que você andar. Se tiver alegrias, comemore. Se tiver tristezas, pode chorar. Mas não faça da alegria nem da tristeza a coisa mais importante da sua vida. Foque naquilo que está no alto. As alegrias, elas vêm e vão, como também as tristezas. Mas trilhe um caminho que te leva para o alto, para o Senhor. Verso 2, que nós não lemos, eu gostaria de deixar para você nesta noite. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhe para Jesus, suporte os dias maus, não se deixe levar pelos dias bons, mas permaneça firme.
sabendo que há algo que está proposto para as nossas vidas e precisamos permanecer nesta caminhada, olhando para o alto, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Siga a paz com todos e a santificação. Seja aquele que propaga a paz e que vive uma vida de santidade. Deus abençoe você e até a próxima.